Fala, galera. O Mirassol venceu o Corinthians por 2-1 na noite deste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis perdeu a chance de abrir o placar no primeiro tempo ao ter pênalti de cavadinha defendido por Walter. Na volta do intervalo, o Mirassol conseguiu o empate logo nos primeiros minutos, com Gabriel, melhor na partida. A virada veio com Edson Carioca. Matheus Bianchini ainda marcou o terceiro, mas teve o gol anulado pelo VAR nos minutos finais. A vitória foi a primeira do Mirassol em 15 jogos contra o Corinthians em toda a história. Vamos conferir aí a análise da turma do Sport Center sobre esse jogo. Que ele bateu. Mas o do Memphis foi o do mesmo nível, pior. Perder essa oportunidade. Aí o Corinthians faz 1-0, o Kaká entra atropelando. Vai ser uma carreta da descida, leva tudo pra dentro da... Jogou todo mundo pra dentro do gol, fez o gol de cabeça, certo? E aí volta pro segundo tempo, parecia que o Corinthians já tinha ganho o jogo. Já não foi bem no primeiro tempo, o segundo tempo foi pior ainda. Aí a gente não tem... Aí você vai falar, poxa, a culpa é da zaga? A culpa é da zaga, a culpa é dos volantes. Nenhum jogador do Corinthians jogou o suficiente para vestir a camisa do Corinthians. Para vestir a camisa do Corinthians é muito maior do que isso que eles fizeram hoje. É muito maior. Vou até pedir, desculpa, professor, o pessoal colocar para a gente os números defensivos do Corinthians. Concordo contigo, Pascoal. É um Corinthians que a gente também não consegue salvar muita gente aí. Mas, não, hoje eu não vou nem salvar o treinador. Hoje nem o treinador vai passar isento. Os erros defensivos do Corinthians, acho que tem ficado muito mais evidentes, né? A gente traz os números de primeiro e segundo tempo desse jogo, dessa vitória do Mirassol. No primeiro tempo, foram 5 finalizações contra 6, grandes chances 2-4 e gols 0-1. Aí depois do segundo tempo muda tudo, os números do Mirassol melhoram. 8 finalizações contra 4, grandes chances 2-0 e gols 2-0. E aí, dentro dessa história de defesa também, né, Elton? Acho que é o principal ajuste ainda desse Corinthians, é o principal desafio. O Dorival chegou falando em analisar um elenco, mas na última entrevista coletiva já falou de uma necessidade de peças e acho que muito para esse setor defensivo para conseguir puxar esse trabalho. Porque, óbvio, né? Olha aí, ó, os números da defesa. O Corinthians, times da Série A com mais gols sofridos na temporada. Corinthians com 38 gols em 33 jogos. Aí vem seguido do adversário de hoje, o Mirassol, com 34 em 21 jogos. O Grêmio, 31 gols em 27 jogos. O Vasco com 31 gols em 28 jogos. E o Juventude sofreu 30 gols em 19 jogos. Elton? Primeiro, eu acho que o sistema defensivo do Corinthians que precisa ser analisado, não só a zaga, né? Uhum. Eu acho que a proteção à defesa do Corinthians ainda não é das melhores. Isso é desde o início da temporada. Hoje jogou o Maicon muitas vezes funcionando ali como único volante, porque o Ranieri tinha uma liberdade maior para criar. O Bidon, o próprio Dorival já falou que o Bidon não é um volante, né? Ele considera o Bidon um meia, um cara mais avançado, então não tem essa característica de marcação. O Coronado, menos. Então foi um time que não conseguiu proteger o sistema defensivo. Curioso que a gente está falando de um Corinthians que sofreu muitos gols na temporada, e mesmo tendo esse ataque, né, com o Yuri Alberto, com o Memphis, ainda assim o Rodrigo Garro, mas teve o Rodrigo Garro durante boa parte desse início de temporada, é um time que também, Glaucia, tem criado menos do que poderia criar, né? Olhando até a formação de hoje, né, tendo o Romero e o Memphis, é algo diferente, né? É uma característica diferente do Romero do Yuri Alberto, né, que é um jogador que busca mais o centro da área, é um jogador de maior movimentação também para tentar atacar a profundidade, e não ter esse jogador no jogo faz com que o time mude a sua forma de jogar. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Memphis, e aí o time perdeu essa dupla que pelo menos se entende sem o Rodrigo Garro. O Corinthians tem, no Campeonato Brasileiro, é claro que a rodada está começando, muitos times ainda não jogaram, o Corinthians tem o terceiro maior índice de acerto de passes do Campeonato Brasileiro. Não é um número ruim. Mas, por exemplo, o Corinthians tem 25 finalizações a menos do que o Mirassol, que é um time que tem menos a bola e é mais objetivo. Ou seja, é um time que consegue ter a bola, é um time que muitas vezes consegue ter a bola no campo de ataque, mas o ataque também não tem sido um dos grandes fortes dessa equipe do Corinthians. O problema é que como a defesa é muito regular, ou seja, falha quase todo o jogo,
nem todo jogo o ataque do Corinthians vai dar conta. Foi o que aconteceu hoje. O ataque não deu conta, até porque o gol foi de uma bola parada e um gol de um zagueiro, como a gente tá vendo aí. E a defesa continua não dando conta. Então, é o equilíbrio que o Dorival vai ter que buscar. Não só desse sistema defensivo, mas de um time que saiba atacar e ser eficiente quando esse sistema defensivo não corresponder. Porque eu acho que vai ser mais difícil ele equilibrar essa equipe na defesa do que necessariamente no ataque, que é algo que deu certo no Corinthians desde a segunda metade da temporada passada. Concordo muito contigo, Elton. E pegando o início da tua fala, né? A gente foca na dupla de zaga, mas o Angileri, por exemplo, um cara que quando chegou fez bons jogos, daquela impactada, falou, opa, achou o lateral. Falhou hoje. Mateuzinho. Também está muito abaixo. Também não tem feito bons jogos. É a linha ali, é o sistema, né? E assim, eu acho que até o Hugo também tem cometido alguns erros que não estão sendo, mas é que ele fica, pelo menos na minha visão, ele fica muito exposto melhor também, da esquerda, né? E aí... O melhor da esquerda ainda é o Angileri. Sim. Hoje ele não fez um bom jogo, mas ele fez outros jogos bons, né? Quando tem o Hugo, a gente fica entendendo que às vezes o Hugo não é o ideal para jogar no Corinthians, né? Então, tem muita coisa. O Corinthians precisa de uma repaginada, né? Eu às vezes fico pensando assim, será que os fatores extra-campo, os 4 pedidos de impeachment, um pedido que ainda não foi votado e mais 3 que estão na pauta, isso pesa? De que forma está? Como é que isso vai acontecer? A torcida do Corinthians eu sou absolutamente contra, então já vou falar antes. Não precisa ir dar pressão no jogador, não precisa atormentar a vida de ninguém no centro de treinamento, porque eu sei que os jogadores do Corinthians não queriam passar por isso. Mas a gente tem que entender o contexto geral. Hoje foi um jogo, esse tipo de jogo é para lembrar, não é para esquecer. É para lembrar que você pode fazer coisas tão ruins quanto o Corinthians fez hoje. Para não repetir. Para não repetir. E acho que para lembrar que ainda tem muita coisa a ser feita nesse Corinthians, né, Pascoal? O Corinthians pode cair mais 4 posições por conta da rodada que vai acontecer. Sim. Vai ser complementada. E aí começa a dar aquela agonia no torcedor. Tá em 8º, pode cair para 12º, aí você começa a olhar para baixo, tá pertinho aqui de baixo, tá mais longe lá de cima, entendeu? E aí isso é horrível. Porque assim, o Dorival chega, faz um jogo lá em Novo Horizonte, vence, mas é aquele jogo contra o Internacional, acho que já traz também para o torcedor uma outra ilusão até. Se pagou na frente, né? Porque foi um bom jogo contra o Internacional, contra esse Inter que a gente vem falando de temporada e tal. A expulsão do jogador do Internacional muda completamente a trajetória do jogo. Porque até aquele momento o Internacional estava melhor que o Corinthians. E fora que no primeiro tempo... O Bruno foi expulso, né? A defesa fez água também no primeiro tempo, tomou uma virada dentro Sim, leva a virada. Tempo. Mas já era um Corinthians com uma outra atitude, pelo menos, professor. Sim, o Dorival apresentou uma carta de intenções muito interessante ali. Agora, mais do que nomes, o Angileri, por exemplo, para mim hoje a partida é exceção. A regra do Angileri no Corinthians é uma boa contratação. Inclusive, acho que o Corinthians foi campeão paulista por causa dele. Ele tratou de segurar o Estevão do jeito que tinha que segurar. E ali eu acho que está resolvido, até porque as opções são o Hugo, que só defende, e o Bidu, que só ataca. Então, tem o Angileri ali. A questão do miolo de zaga, quando a gente fala... E a gente deu números da temporada inteira. Não é só do Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente fala... Só do Campeonato Brasileiro são 14 gols sofridos. É a segunda pior defesa, só não tem a pior defesa porque o Juventude tomou 20 gols. Então, é a pior da temporada, como a gente mostrou. E pior do que ter a pior defesa da temporada, é ter as piores defesas da temporada. Porque a defesa não é uma só. Só as combinações de zagueiro. Sim. Olha quantas combinações a gente faz e não tem jeito. Então, tem a ver com o sistema, como disse o Elton. Os melhores jogos do Corinthians foram os que tiveram o Martínez, que hoje não estava, né? Está lá com problema dentário, e o Ranielli juntos. E os piores jogos foram aqueles também que não tinham os dois juntos. Acho que o Dorival já percebeu isso. Mas nem sempre ele tem à disposição esses jogadores do jeito que ele quer aproveitar. Ou ele não gostaria de ter o Yuri Alberto desde o começo hoje, aí já falando na frente. Sim. Claro que ele gostaria, mas é uma situação cobertor curto. E na Sul-Americana, a situação também não é nada confortável. Está indo para um jogo contra o pior time do grupo, fora de casa, não podendo ganhar, para respirar
e tentar depois o milagre da classificação, o que vai impactar em mais 2 datas, se for segundo colocado da Sul-Americana, tem que arranjar mais 2 datas para fazer com quem vem da Libertadores. Olha que temporada maluca essa do Corinthians. Venceu o Racing, o Huracan venceu também na última rodada, já deixou o Corinthians ainda mais pressionado. Pois é, tudo assim, contra. É uma matemática do como grupo, lembrou né? Pascoal, o problema é dentro e fora de campo. Se fala em reforços, com que roupa, senhores? Reforços. Não sabe nem se o presidente vai ficar, está devendo, toda hora deve para montar um elenco caro. Então é uma situação, o Corinthians precisa pensar na vida de uma maneira sustentável. Porque senão, todo ano, todo campeonato, toda temporada, a gente vai estar falando as mesmas coisas aqui. Jogo exclusivo aqui na tela da ESPN, esse Racing e Corinthians na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Já fica aqui o convite também para o torcedor. Vamos dar uma olhadinha em que o Hugo Souza falou na saída de campo depois dessa derrota para o Mirassol. Tá aí na tela pra gente, abre aspas para o goleiro do Corinthians. Acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo. O que a gente tem de fazer de melhor, repensar como atleta, com respeito ao clube que a gente defende. A gente tem um elenco que não precisa sofrer e a gente precisa mudar o chip muito rápido para que a gente possa desenvolver o melhor do nosso futebol. Porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Fecha aspas, Hugo Souza falando que esse Corinthians pode render mais. Obrigado, Hugo Souza. E não sou só eu falar que o que o Corinthians jogou hoje não é o suficiente para vestir uma camisa tão importante. Ele traduziu o que eu falei aqui. Sim. Não é o suficiente. Não é. Não basta isso aí. A gente já viu os Corinthians, mesmo com esse time mais limitado em peças e tudo mais, joga mais. O torcedor do Corinthians, eu vou exemplificar o torcedor do Corinthians. Ele pode até não ter um jogador refinado, um jogador que tem a categoria, por exemplo, do Memphis. Mas o cara que tenha amor à camisa, que se dedique ao jogo, que se aplique dentro de campo, o torcedor do Corinthians morre de paixão. Você acha que eles gostam do Romero por quê? Porque o Romero é genial, é maravilhoso, não, porque ele é dedicado, é aplicado, tem vontade, corre para todo mundo. É isso que o torcedor do Corinthians gosta. Hoje o time do Corinthians é uma caricatura, sabe aquela imagem holográfica? Né? Hoje é a inteligência artificial que faz a holografia, a figura de alguns personagens. Isso é inteligência artificial, que a gente viu hoje não é o Corinthians. Isso não é o Corinthians. A escalação, para mim, completamente fora do padrão, completamente fora da realidade. Muito difícil. O Memphis jogou lá distante. Mas pode deixar que o Coronado não vai. O Coronado jogou de ponta, meia ponta pela esquerda. Não vai chegar a bola no cara. Aí sai um pênalti daquele lance assim. O Coronado chutou a bola, o zagueiro virou o corpo, ele levantou o braço. Eu acho que é pênalti. Mas tem árbitro que não dá. Muito apitador. Eu já vi lance desse aí que dá e não dá. Sim. A favor e contra. Deu para esse, mas não deu para aquele. E deu o pênalti para o Corinthians. Eu daria o pênalti. Agora, o procedimento do Corinthians, a atitude dentro do campo é que me preocupa. É o Corinthians do metaverso. E chama a atenção que o Hugo Souza já tinha usado essa palavra atitude no fim do empate com a América de Itália no meio da semana. Foi até uma longa discussão na linha de passe, né? Sobre o que ele quis dizer com atitude, o que é atitude, o quão intangível é essa história de atitude. Sendo ele o goleiro, isso tem muito a ver com o posicionamento da defesa. Quem acompanha esses cortes de rede social, de quem lê, faz leitura labial, né? Ele reclama muito, ele fala de zagueiros que complicam o simples. Ele falou isso outro dia, né? Na expulsão do Félix Torres, em relação a outros zagueiros. Hoje entrou o Kaká, por exemplo. O Kaká, você pode falar de tudo do Kaká, menos que ele não aparece no jogo, né? Vai lá e faz o gol, ele está presente nos gols do adversário, é um cara muito presente. No gol, na falha, né, prof? Um cara de extremos, mas eu ainda acho que a solução para tudo isso aí está mais no sistema do que nos nomes. Não são os melhores zagueiros do mundo, não são os melhores defensores do mundo, mas também não são os piores. Mas também não pode jogar aberto. O time do Corinthians, se não tiver exposto. É difícil. Vou tentar traduzir para o torcedor. Se eu sou o treinador do Corinthians, eu falo pro Ranieri. Ranieri, se você passar da linha da meia-lua até a linha do meio-campo, eu te deixo em campo. Se você passar da linha do meio-campo, eu te tiro do jogo. Porque não pode tirar ninguém da frente da zaga do Corinthians.
porque é um arrepio, é um calafrio, é um trem fantasma, e a bola vem na área do Corinthians, aqui parece, o que está acontecendo? Parece que vai cair um meteoro, ninguém sabe o que vai acontecer na zaga do Corinthians. É uma coisa de maluco. Se não tiver um volante postado na frente da zaga, como diz em Portugal, é trinco. É o trinco. O homem na frente da zaga, o Corinthians vai continuar sofrendo. Eu poria 2 trincos. E até... tem que passar um cadeado ali. Sabe casa de vó que tem um em cima e um embaixo? O Elton, o Dorival até tentou com um trinco hoje. O Maicon era aquele primeiro cara ali também, né? Mas não funcionou, né? A ideia era essa. E o Maicon sempre fez muito bem esse primeiro volante, mas hoje também não funcionou. Colocaria 2 trincos aí no olho mágico, alguém para ficar olhando ali por trás da porta, né? Para ver se alguém chega. Câmera de proteger, segurança, né? Elton. Não só um trinco, câmera de segurança, né? Ali à frente da porta, porque realmente a defesa do Corinthians tem deixado a desejar. Não é a primeira vez que o Hugo Souza fala isso nessa temporada. É um time que realmente... E aí eu volto a essa questão do sistema. E o sistema, ele inclui também quem joga lá na frente, né? Inclui o Memphis, inclui o Romero, inclui o Yuri Alberto, inclui o Breno Bidon, inclui quem joga pelo lado do campo, muitas vezes ele joga com 2 pontas. Todos esses têm responsabilidade defensiva também. O Corinthians exposto, e aí vem a questão, né, de você ter uma segurança na porta ali, o Corinthians exposto gera muitas finalizações para os adversários. Mas é um time que não encontrou esse equilíbrio também por conta da fase ofensiva, né? Que quando perde a bola não consegue retomar essa bola no campo de ataque. Glaucia, companheiros, o Corinthians, nos últimos 15 jogos, só sofreu gols em 3. Só não sofreu, gols em 3. Aquele 0-0 com o Palmeiras, né? Que acho que o torcedor comemora. O jogo contra o Racing, que venceu por 1-0, aquele placar apertado. E aí a coincidência nos 2 jogos, né? O Félix Torres foi expulso nos 2. O Corinthians não tomou gol, ainda jogou com 1 a menos, com o seu zagueiro sendo expulso. E o jogo recente da Copa do Brasil, né? Novo Horizontino. Que também venceu apertado por 1-0 no Novo Horizontino. Ou seja, até quando a defesa funcionou, entre aspas, saiu ilesa, o ataque foi na conta do chá. Contra o Palmeiras nem marcou. Mas esses outros 2 jogos venceu por 1-0. Então, é claro que o sistema defensivo do Corinthians, ele requer cuidados. Mas eu acho que aí o sistema, e aí tem que usar essa palavra sistema, começa lá na frente. É um time que, sem a bola, eu não vou dizer que é preguiçoso, porque acho que é uma palavra muito forte, mas é um time indolente, né? Sem a bola, é um time que se espaça demais e oferece para adversários de grau 1, adversários top, né? Adversários inferiores, adversários médios, todos eles finalizam contra o Corinthians. Alguns conseguem marcar, alguns conseguem vencer. Foi o caso do Mirassol, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, não está na última prateleira, mas também não está na primeira, né? É um time que é muito competitivo e que conseguiu finalizar mais que o Corinthians no jogo. E até um problema que o Corinthians apresentava ainda com o Ramon mesmo, esse meio-campo que fica aquele vazio, que fica aquele buraco, e aí aquela dependência de Garro também para articular essa equipe. Agora uma tentativa com o Coronado, enfim, até nessa coisa do sistema do que o Elton tá falando, né? Um Corinthians desesperado para encontrar um sistema também, para ter um meio-campo mais equilibrado, que tenha essa marcação, que consiga armar também. Tem essa deficiência. Esse buraco, muitas vezes ele aparece por erros dos técnicos, no plural. As grandes derrotas do Ramon Dias, que não foram muitas, mas foram significativas, aconteceu isso. O jogo com o Botafogo no ano passado, aliás, vai para o Rio, o Corinthians inexplicavelmente abre o meio-campo. Contra o Flamengo abriu 2 vezes. A primeira vez o Pascoal vai lembrar pela Copa do Brasil, escapou de tomar uma goleada, na segunda não escapou, né? O Dorival estava assistindo essa segunda goleada, percebeu-se que ele percebeu isso. E outra é a atitude dos jogadores, né? O seu Memphis Depay é o primeiro a reclamar, inclusive em campo, de postura, mas também é o primeiro a não voltar para ajudar. Então, se ele não vai voltar para ajudar, e a gente sabe que não é característica dele voltar para ajudar, e ele rende muito, ele compensaria, alguém tem que fazer esse trabalho sujo por ele, como diria o velho Filipão, que dizia que o caminhão não tem só volante e câmbio, tem 4 pneus, né? Tem o freio. Alguém tem que fazer esse trabalho aí. E muitas vezes, até pela escalação inicial, você não tem quem faça. Fica esse buraco que você detectou. Hoje, por exemplo, quando você coloca o Coronado, você imagina que ele está entrando para fazer a função do Garro.
para amar jogo. Aí você vê o cara jogando errado, em 90 minutos e ninguém fala nada. O técnico não fala nada, o resto do time não se rearticula. Confiando em quê? Confiando em um resultado, como muitos que o Corinthians já conquistou no interior, esse contra o Novo Horizontino, contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, um outro jogo com o Novo Horizontino também, que só Deus sabe como ganhou aquele jogo, né? Tá confiando nisso? Hoje confiou nisso? Por fazer 1-0 no último lance do primeiro tempo numa bola parada, é muito pouco. Faltou desempenho. A gente não está sendo comentarista de resultado aqui. Não. A gente está sendo comentarista de desempenho. Muitas vezes as pessoas criticam, né? Ah, porque se ganhasse, estava tudo esquecido. Não é em cima do resultado só que a gente está falando. É o porquê que aconteceu isso. Ou isso não desempenho, né? Porque... E tem uma coisa assim, às vezes a gente tem que ver o jogo com os olhos críticos, né? Com a análise crítica. Você viu quantas vezes os jogadores do Corinthians bateram boca entre eles no campo? Quantas vezes o Hugo saiu gritando com a zaga? Quantas vezes o Mateuzinho foi lá entre os dois zagueiros e reclamou? Quantas vezes veio o pessoal da frente para reclamar com a zaga do Corinthians? Ou só eu que vi? Não. Será que só eu consigo ver? As pessoas não enxergam isso? Os torcedores enxergam. Os torcedores sabem o que está acontecendo. Porque quem gosta de futebol sabe o que é o futebol, qual é o desenvolvimento do jogo. Não é só ganhar e perder. É análise do acontecimento. Por que aconteceu? Por quê? É igual no jogo contra o time da Colômbia. O América de Cali. Por que aconteceu? A gente tem que entender os porquês das coisas. O elenco do Corinthians é ruim? Não. O time do Corinthians é ruim? Não. Mas não está jogando. Não tá conseguindo jogar. Isso que o Hugo falou, o Memphis falou que há 2 semanas atrás, há mais ou menos 2 ou 3 semanas, se não me falha a memória. Antes da queda do Ramon. Será que são 2 semanas? Mas em algum jogo de Sul-Americana ele falou, acho que é algo parecido também. É muito semelhante do que o Hugo falou. Falta esse chamado desempenho. Né? O que é desempenho que falta? Falta o quê? Jogar com mais vontade? Você viu que ele falou, tem que voltar, o pessoal tem que entrar em campo e respeitar a camisa? O que é isso? O que está acontecendo? Tem alguns fatos que precisam ser analisados. Quem é que não está respeitando a camisa do Corinthians? Essa é uma coisa que a torcida do Corinthians não perdoa. O torcedor do Corinthians pode até perdoar perder jogo. Perdoa. Perder o jogo, a torcida perdoa. O que a torcida do Corinthians não perdoa é não jogar com vontade com a camisa do Corinthians. Mas eu nem acho que seja isso. Eu acho que não é um caso clássico de raça, timão, você é tradição. Eu acho que é um caso clássico, primeiro, de limitações técnicas, que a gente já abordou aqui, não são os melhores, não são os piores, mas também não são os melhores. Prof, vou ter que te interromper. Dorival Júnior chegando... Memphis teve a chance de abrir o placar para o Corinthians no primeiro tempo, em cobrança de pênalti. No entanto, o camisa 10 acabou tentando bater Walter em uma cavadinha e se dando mal. O goleiro do Mirassol conseguiu fazer a defesa. Viu o holandês desperdiçar nova chance no rebote e uma confusão entre os jogadores logo depois em virtude do lance ousado, protagonizado pelo craque do Corinthians. A vitória tirou o Mirassol da zona de rebaixamento e deixou o Leão com 10 pontos, ocupando a 10ª colocação, com a mesma pontuação, mas com uma vitória a mais. O Corinthians ocupa a 8ª posição na tabela. Os dois times entram em campo pela 9ª rodada do Brasileirão no próximo fim de semana. No domingo, às 16 horas, o Timão enfrenta o Santos, na Neoquímica Arena. No mesmo dia, às 20 horas, o Mirassol visita o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Corinthians ainda tem compromisso no meio de semana, na quinta, às 19 horas, contra o Racing, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana.